Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito e hoje o tema da pauta é reforma do ensino médio. Para tanto, convidamos aqui o professor mestrado, professor da rede pública e também da rede privada de ensino, professor Francisco Aluzier Barbosa, para tão importante temática. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Hoje fugimos um pouquinho da pauta jurídica, especificamente. Aqui, professor Aluzier, o pessoal de casa, a gente traz advogados, juízes, promotores, discutindo, debatendo leis especificamente, mas hoje trouxemos um profissional da educação, professor Francisco Aluzier Barbosa. Seja bem-vindo ao programa Dinâmico Direito. Obrigado, Nazil, pelo convite, Foi uma alegria receber o seu convite. Você foi meu aluno também, Ele não falou isso no início, mas eu vou dizer, ele foi meu aluno numa disciplina chamada Metafísica, que é uma disciplina complexa, realmente difícil, mas tudo deu certo. E obrigado por convidar para a gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão pertinente hoje, na sociedade, pertinente para a área da educação, e também que diz respeito ao direito, porque vem de leis, que são estabelecidas. É verdade, o direito na sua amplitude. Na sua amplitude. Dá ao cidadão condições de ter uma vida digna, parte muito bem da questão da educação, professor Aluzier. Então, professor Aluzier, formação em filosofia, mestrado também na área, ele é natural de Riacho da Cruz. No primeiro bloco, geralmente a gente tenta conhecer o entrevistado. Professor, conta um pouquinho da sua trajetória, o ensino fundamental, o ensino médio, a sua decisão pela questão da filosofia. Muito bem. Bom, eu sou já adiantou, sou de Riacho da Cruz, estudei na Escola Estadual João Soares da Silva e também na cidade de Umarizal, naquele tempo. Veja, para o primeiro grau, E detalhe, por questão de trabalho. Tinha um ônibus que levava os alunos de Viçosa até o Umarizal, eu precisava trabalhar durante o dia e ir pegar esse ônibus e estudar à noite. Também estudei em Riacho da Cruz. Aí, em 1999, eu vim para Mossoró, onde estudei no Colégio Diocesano Santa Luzia,
por meio de bolsas. E aí, terminando em 99 o ensino médio, né? Inclusive eu fui da turma centenária do Colégio Diocesano, tenho esse orgulho de dizer, né? Eu fui para Campina Grande. Naquela época eu estudava para ser padre, tem esse detalhe. O bispo transferiu para Campina Grande para cursar filosofia. E fomos 5 colegas de seminário. E em maio, os 4 tinham desistido, eu fiquei sozinho na filosofia lá. No ano seguinte, eu fui transferido para Cajazeiras, na Paraíba, para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, FAFIC, onde cursei ali a filosofia, terminando em 2006. Muito bem. O mestrado do senhor foi aonde mesmo? O mestrado foi em Belo Horizonte, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Professor Luzia, a questão da filosofia ela está em todas as ciências. Não tem como, seja no direito, na questão das licenciaturas, ou mesmo nas disciplinas tecnológicas. Fala aí, relata um pouquinho a importância dessa tão grande disciplina que é a questão filosófica, a filosofia propriamente dita. A filosofia sempre foi minha grande paixão, né? E eu tinha uma paixão também, que era o direito, quando eu era aluno do ensino médio. Certo? Eu tinha uma imensa vontade para fazer direito. Só que, como eu estava no seminário, fui cursar filosofia e me apaixonei realmente pela filosofia. E quando eu fui cursar filosofia, interessante que eu fiz filosofia em 5 anos. Não porque fui reprovado, porque eu fui transferido de um curso que não era autorizado pelo MEC, era o curso da igreja, o curso eclesiástico, para um curso autorizado pelo MEC. Fiz 5 anos de filosofia e já terminei com essa imensa vontade de fazer o mestrado. Já comecei o curso de teologia, mas não terminei o curso. Sim, mas voltando ao ponto da importância da filosofia, né? A filosofia, ela está na base de todo o conhecimento. Nós sabemos que as ciências, elas vêm se desmembrar da filosofia no século XVII. Né? A primeira divisão das ciências que nós temos ainda simples se dá com Aristóteles. Em ciências teoréticas, poéticas e produtivas. Mas a filosofia vem se desmembrar, ou melhor, as outras ciências vêm se desmembrar da filosofia no século XVII, final do século XVI, início do século XVII. Exatamente com já ali o surgimento da ideia de que as ciências precisavam encontrar o seu objeto próprio de pesquisa. E a última ciência desmembrada da filosofia foi a psicologia. As primeiras ciências foram as ciências da natureza, né, química, física. É por isso que os professores antigos eram o quê? Filósofos, teólogos, físicos. Você vê Isaac Newton, filósofo, Galileu, filósofo, René Descartes, matemático, filósofo, né? Era nesse sentido. E aí a filosofia ficou como base realmente para todas as ciências. Ela tem que dar uma sustentabilidade. E eu costumo dizer que, quando eu dou aula no curso de Direito, um advogado ou um juiz sem filosofia, ele vai penar muito. É preciso ter realmente a base filosófica para operar, sobretudo nas ciências humanas e também nas ciências da natureza. Quando um físico faz uma pergunta, ele faz uma pergunta filosófica. O que o físico faz? Ele faz nada mais que nada menos encontrar as leis que já estão postas na natureza, ele só faz descobrir. Não é que ele só faz descobrir as leis. E isso ele descobre de quê? Através de interrogações e inquietações, que são também inquietações filosóficas. Professor, dissemos no início do bloco que o senhor tanto está na rede pública como na rede privada do nível superior. O brasileiro, o senhor tem essa ampla experiência, tanto com jovens como pessoas mais adultas, que estão no nível superior que eu falei. Tem essa resistência para pensar? É uma questão cultural nossa, professor? Como é que o senhor vê essa preguiça mental do brasileiro, essa resistência em questões filosóficas, sobre a ética, comportamento? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, vamos pontuar algumas coisas. Eu diria, parece dizer que é preconceito, mas o brasileiro realmente ele está anos-luz, por exemplo, de países como a Alemanha, como Portugal, como até mesmo a Itália, em relação à filosofia, em relação ao latim.
Por exemplo, o professor de latim aqui da faculdade chegou com uma gramática esses dias e disse, olha, para dar aula aqui no curso superior, e ele disse, esse aqui é o curso, é a gramática que os alunos da Itália estudam no ensino médio, no básico. Veja lá, isso é em latim, certo? Né? E na nossa realidade, por exemplo, eu que tive essa experiência de estudar um pouquinho no Sudeste, conhecer a realidade do Sudeste, a gente vê os alunos do Sudeste, né, já na graduação, inseridos em programas de mestrado, programas de doutorado. Pelo menos na realidade que eu passei na faculdade jesuíta, você encontra alunos de graduação já lendo textos e estudando ao mesmo tempo o grego, o francês, para ler os textos nos originais. Nós, nossa realidade, sobretudo aqui no Nordeste, eu não sei o que aconteceu, talvez o fato da nossa região ser tão descriminalizada, né? No sentido da educação mesmo, quando eu falo educação, não é a educação escolar, mas é a educação intelectiva, o que vai buscar, nosso aluno tem preguiça de pensar mesmo. A grande maioria tem preguiça de pegar um texto e ler, porque não fomos habituados a ler. Com isso, também não estou dizendo que o aluno de lá lê o tempo todo, mas eu percebi que o aluno de lá, pelo menos na graduação, ele é mais interessado, ele busca mais leituras. Eu fui professor do curso de filosofia e eu via alunos terminar praticamente a graduação, não tinha lido um texto de um filósofo. Só comentadores, que na filosofia a gente tem os filósofos, e os comentadores. Os comentadores são aqueles textos que alguém comenta, o texto de Aristóteles, etc, etc. Né? Há uma preguiça realmente de pensar imensa. E parece-me hoje, com todo o advento da tecnologia, isso me parece ainda mais dificuldade para pensar. Né? Para dizer assim, vou pegar o livro, aqui vou me dedicar, vou ler, vou refletir. É uma grande dificuldade de leitura aqui na nossa realidade. Verdade, professor, como o senhor fala, né? Por exemplo, o professor passa um texto base. Aí o aluno mais que tem uma coragem de ler, vai lá e enfrenta. Mas tem outros que já tentam outros meios. Né? Vai para a Wikipédia, vai para o Google, tenta um resumão. Isso é terrivelmente prejudicial, né, professor? Com certeza. Porque aquilo pode ajudar quanto informação, mas não quanto base de conhecimento. Eu não consigo dizer que alguém pode compreender, por exemplo, a ética de Aristóteles se nunca sequer consultou a ética de Nicômaco, certo? Ele pode dar muitas informações, mas não tem a sustentabilidade da ética que está lá em Aristóteles. Muito bem, esse aqui é o professor Francisco Aluzier Barbosa, né? Professor da rede pública de ensino aqui no nosso estado e também da rede privada, né, no ensino superior. Nós vamos agora, professor, nos outros blocos posteriores, a tratar especificamente da temática, né, da reforma do ensino médio. Então não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta, programa Dinâmico Direito, aqui com o professor Francisco Aluzier Barbosa, como nós falamos, da rede pública estadual do ensino médio, as escolas Maristela, Hermógenes aqui, todos na nossa cidade, e também na rede privada. Ele é professor da Faculdade Diocesana, Então, professor, nesse bloco, vamos enfrentar esse tema, que não é fácil, É a questão da reforma do ensino médio. Professor Aluzier, na época da faculdade, na verdade, eu fui professor, estagiário, aqui no estadual, Gerônimo Rosado. Tanto eu estava no primeiro grau, minha carga horária, como no ensino médio. Professor Aluzier, minha experiência foi no sentido de que a dificuldade dos alunos era tremenda. Eu constatei alunos do ensino médio, professor Aluzier, que não, eu vou usar até a expressão muito forte, mas semi-analfabetos, tinha dificuldade em ler um texto porque não teve uma base bem feita. Neste sentido, professor Aluzier, a reforma do ensino médio, da maneira como foi feita, eu quero saber do senhor a sua opinião, se é necessária, e já vai introduzindo a temática, se da maneira como foi feita, através de medida provisória, se for de modo mais correto. Fique à vontade. A gente nunca negou na escola, na educação, que é preciso uma melhoria, uma reforma, algo que deve melhorar. Mas a maneira como foi feita, o modo como está sendo feito, é o que realmente eu não concordo. Uma reforma feita via medida provisória, sem consultar os educadores, sem discutir com os alunos, sem ter um debate mais amplo com a sociedade. Você vê que não dá, eu acho que não deu 8 meses de discussão isso, muito embora que tivesse sido pensado desde 2014, mas via medida provisória, não. Primeiro, eu acho que não precisa de uma reforma de currículo. Eu acho que precisa de uma reforma de ensino. E essa reforma de ensino é preciso dar condições de ensino. Não é o currículo que ensina, não é a base curricular que ensina. O que ensina são as condições. O que dá a possibilidade de ensino são as condições. Veja, nós temos, como você falou, encontrou alunos semi-analfabetos. Porque a dificuldade está onde? Lá no fundamental. A dificuldade está no chegar da escola. E isso, como filósofo, eu gosto de pensar sempre o macro. A dificuldade primeira, as questões primeiras estão no país. Se a família ela não tem emprego, não está estruturada, se os pais passam o dia todinho trabalhando, a mãe, etc., não tem sequer tempo de acompanhar o quê? As atividades que os professores de primeiro, segundo, quarto ano, quinto, envia para casa. Às vezes volta do mesmo jeito. Quando alguém tem a condição de pagar um professor de reforço, tudo bem. Mas tem pai que passa o dia no comércio, no seu trabalho, chega, menino, não tem tempo para ensinar. E em detalhe, e ele também não tem conhecimento, Porque na escola pública a gente encontra pais que realmente são iletrados, Não tem um conhecimento de matemática, um conhecimento de geografia, isso vai repercutir. É tanto que hoje nós temos o analfabeto funcional. Inclusive no ensino superior a gente encontra o analfabeto funcional também. É bem interessante essa minha coisa, porque eu iniciei a minha vida de professor no ensino superior. Foram 4 anos no ensino superior depois que eu passei para o ensino básico. Geralmente as pessoas começam no básico e vão para o ensino superior. E também no ensino superior a gente encontra alunos, muitos alunos, que inclusive passaram de qualquer forma aí, mas não sabem ler um texto, interpretar, ir além do que está no texto, fazer relações com o texto. Isso é uma deficiência enorme. Agora, eu volto a repetir, precisamos de melhoria, mas não da forma como está sendo feita, imposta, de cima para baixo, sem perguntar ao aluno, e dizer que você tem que estudar isso, em detrimento disso, separar o que tem que estudar. É isso aí que eu não concordo. Agora, eu concordo que precisamos de uma reforma no ensino, mas uma reforma que tenha condições para ensinar. Professor, assim, o tempo seria muito curto para a gente dissecar essa temática, mas só sendo bem sucinto, de maneira sucinta.
vai ter 60% de uma grade fixa do aluno, né, nesses 3 anos de ensino médio. Isso. Né? Podemos colocar aqui obrigatória português e matemática. E vai ter também 40% a questão, uma grade, né, optativa. Como é que o senhor viu essa divisão? Será que um aluno... porque ele vai entrar no ensino médio. Geralmente essa garota tem 15 anos de idade. Será que ele vai poder escolher a sua grade? Porque essa grade vai definir, né, se ele vai ser da área de humanas, se ele vai ser da área de exatas, né, todo o seu ensino médio que vai refletir futuramente numa opção de um vestibular. O senhor acha, primeiro ponto, o senhor acha que um aluno de 15 anos de idade tem essa dimensão, esse discernimento para optar, para poder, né, definir o seu ensino médio, professor Aluzier? Eu acho muito difícil um aluno de 15 anos ter a maturidade de definir o que quer, já assim, de imediato. Ou seja, vou escolher agora no ensino médio que eu vou decidir para o resto da vida. Pode ser que tenha alguns que tenham, mas eu acho muito difícil. Porque o adolescente, ele é inquieto mesmo. Veja, a gente termina o 3º ano do ensino médio, o aluno não sabe ainda o que quer. Agora, no modelo que nós temos atual, o aluno cursou todas as disciplinas. De forma que, se ele fizer a opção, digamos, para cursar psicologia, mas amanhã eu não quero mais cursar psicologia, eu decepcionei, perdi o enamoramento com a psicologia, agora eu quero cursar direito. Ele viu todas as disciplinas, tem condições de... Ou só é trocar. O problema que eu vejo em separar entre 40% e 60% é que esse aluno vai ficar sem ver alguns conteúdos. Porque vai depender das redes, seja a rede estadual ou a rede municipal do ensino básico. Será se o aluno vai, o Estado, como o Estado vai organizar isso, a gente não sabe, porque vai depender de outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Base Nacional Comum, a BNCC. Digamos, por exemplo, que o Maristela, que é aqui no Liberdade, diga assim, não, nós vamos optar para ensinar português, matemática, língua inglesa, que também entra como obrigatório no 1º ano do médio. Agora não vamos ensinar história, não vamos ensinar filosofia, não vamos ensinar nada disso. Aí tem um aluno que mora lá perto, e esse aluno que gostaria de estudar sociologia, por exemplo. Quem vai ofertar, digamos, seja o Abel Coelho. Esse aluno vai se deslocar para lá, ele não vai, porque ele não tem, às vezes, condições financeiras. Ele vai acabar, muitas das vezes, estudando algo que ele não quer também. Né? Eu gosto de pensar sempre as coisas numa relação dialética. Né? Sempre preciso pensar dialeticamente. Agora, imagine esse aluno ter que decidir, já no 1º ano, iniciando a sua vida no ensino médio, o que realmente ele vai querer para o resto da vida. A gente encontra um aluno terminando no último dia do ensino médio, ele ainda não sabendo o que vai fazer, o que quer. Né? Precisando ainda de um direcionamento vocacional. E aí é um detalhe que separa a escola pública da escola privada. Na escola pública tem psicólogos para orientar, tem um direcionamento. Na escola privada, nós professores, nós somos pais, nós somos psicólogos, nós somos tudo na escola pública. Né? Eu acho bastante complicado realmente o aluno decidir naquela idade. Eu prefiro, agora eu vou voltar à Grécia. Né? Os gregos, eles compreendiam a educação, a palavra-chave era paideia. A paideia é uma formação integral, certo? E nessa formação integral do ser humano que estava na paideia, é interessante que na paideia, o mais importante não era o ensino da gramática. Na paideia grega, o mais importante era a educação física, a música, certo? Para depois você educar o espírito, educar o corpo, para também educar a mente. E aqui a gente está partindo do contrário, que a educação física, a gente vai ver que também fica segregada nesse novo modelo de ensino.
Professor, numa conversa prévia com o senhor, a gente percebeu que filosofia e sociologia conseguiram, depois de um debate, integrar na base obrigatória. Mas disciplinas como história e geografia já ficaram para optativa, pelo que a gente conversou aqui. Esse tipo de divisão ou discriminação de disciplina, professor, não repercute futuramente no mercado desses profissionais? Menos pessoas vão optar, por exemplo, por história, por geografia, né? Pelo fato dessa divisão na base nacional comum de educação. Como é que o senhor vai ver no futuro, na opção? Ou mesmo quem está fazendo faculdade agora, professor, quem está cursando história, quem está cursando geografia. Vai ter algum reflexo, o senhor acredita? Com certeza vai ter um reflexo, sobretudo na formação integral desse ser humano, né? Por exemplo, hoje a gente já costuma um aluno dizer assim, eu lembro que um dia eu botei uma questão numa prova, e a questão era de filosofia e trazia alguns dados. A aluno disse, professor, você é aluno de filosofia, professor de filosofia ou de matemática? Ou então, se o professor de matemática traz uma questão contextualizada, já é comum um aluno do ensino básico dizer assim, eu sou das humanas, ou eu sou das exatas. Eles auto se determinam assim. Na verdade, quando você já no básico, eu digo para ele, você não é de lado nenhum, ele é do todo, né? Agora, claro, que o aluno tem aptidão. Eu, particularmente, nunca tive aptidão para matemática, para química, para física, embora seja importante. Uma divisão curricular dessa, um aluno que nunca cursou, por exemplo, filosofia, nunca cursou geografia, certo? Aí imagina um aluno desse fazendo uma faculdade de engenharia, certo? Não tem um conhecimento básico do que é solo, do que o básico que ele precisa, o que é solo, quais são as estruturas de solo. Aí imagina um aluno desse vendo um poema de Augusto dos Anjos, que o poema de Augusto dos Anjos é de uma filosofia imensa. Carlos Drummond de Andrade, filosofia imensa, certo? Recheado de filosofia, recheado de conteúdo, né? Mas o aluno não viu, ele não cursou, por aí vai, né? Fica deficitário mesmo. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Francisco Aluzier Barbosa, da rede pública e rede privada de ensino aqui na nossa cidade, tratando sobre reforma na questão do ensino médio, do currículo base do ensino médio. Então não sai daí, voltamos já, vamos já falar a questão, professor Aluzier, sobre o ensino profissionalizante, o ensino integral, que também são propostas da reforma. Então, voltamos já.
Estamos de volta, programa Dinâmica e o Direito, conversando aqui com o professor Francisco Aluzier Barbosa, ele que leciona, né, na rede estadual de ensino, na rede privada superior, Faculdade Diocesana. Professor, esse terceiro bloco, vamos tentar aprofundar ainda mais na questão da reforma. Fala-se, né, que o ensino médio é pouco atrativo, fala-se, né, que no caso a evasão cada dia maior, né, e tentam nesse sentido, para tentar, né, um incentivo a mais na questão profissionalizante. Como o senhor vê, nesse atual contexto, né, integrar para todos? Não é, por exemplo, o IFRN, né, que você faz uma seleção para ingressar, mas para todo mundo, né, goela abaixo, essa questão da profissionalização já no ensino médio. Vamos dividir aqui por partes, né? Uma das coisas para dizer que é preciso essa reforma é dizer que o currículo do ensino médio hoje consta de 13 disciplinas e desde que isso fique engessado, e esse engessamento deixaria não atrativo ao aluno. Mas eu tenho minhas questões. O que é que torna uma escola atrativa ao aluno? O que é também que torna uma escola atrativa ao professor? Porque não podemos pensar só no aluno, é preciso pensar na relação professor e aluno, é preciso pensar na relação comunidade escolar. Será se é realmente o fato de ter as três disciplinas? Ou será se não são as condições sociais do nosso país? Né? As condições sociais do nosso país, onde o aluno hoje diz assim, professor, eu não vou terminar isso aqui não, porque eu não acho emprego. Eu defendo uma linha que o aluno que terminar o ensino básico, não para o mundo do trabalho, muito embora a Constituição diga isso, né? Que o ensino básico tem que formar para a cidadania, né? Para os conteúdos também formar para o mundo do trabalho. Claro, quem quiser iniciar o mundo do trabalho, tudo bem, mas não deve ser o objetivo principal do ensino básico formar para o mundo do trabalho. O ensino básico tem que dar a base para que esse aluno realmente depois faça um ensino superior. Essa é a minha ideia. Minha ideia. Agora, dizer que o currículo não está atrativo é porque realmente falta, como eu disse ainda há pouco, condições. Olha um detalhe, Nasceu. Eu sou professor de filosofia. A nossa matriz curricular de filosofia no Estado é 1 hora aula. Eu fico com 20 turmas no Estado. São 20 aulas. Meu contrato com o Estado são de 30 horas. São 20 horas em sala de aula, 10 horas de extra-regência. E detalhe que o Estado já tentou tirar essas 10 horas. Extra-regência dos professores. Certo? Aí veja o seguinte. Certo dia, eu mandei para a escola que eu tinha 13 turmas, 13 aulas, 70 cópias. A diretora chegou para mim e disse, professor, eu não tive condição de fazer suas cópias para eu fazer uma atividade em sala de aula, porque não tinha papel. Certo? Não tinha papel. O básico na escola não tem. Certo? Outro detalhe, o governo quando diz, não, eu vou reformar o ensino médio, a ideia, eu vou investir. Como é que o nosso governo diz que vai reformar o ensino médio, vai investir, se ele faz uma PEC que reduz o teto dos gastos, inclusive educação, saúde e por aí vai. Outro, as nossas salas de aula são lotadas. Imagina uma sala de aula com 50 alunos. As minhas melhores aulas, sem dúvida, são nas salas de poucos alunos, 20 alunos. Mas o Estado quer que a gente coloque 40 alunos na sala de aula, às vezes até 50, mas não chama professores. Outro, uma merenda que não é de qualidade, né? Se não falha a memória, não sei bem exato, mas alguém pode me corrigir depois, se eu não estou enganado, vem 36 centavos por aluno. Eu não tenho esse dado agora bem na minha mente, mas é irrisório. Para uma diretora ou um diretor de escola alimentar os alunos. Sabe por que a merenda dá às vezes? Porque não vão todos os alunos. Né? É um detalhe tudo isso. Veja, como tornar uma escola atrativa? Outra, um professor que, na nossa realidade, para ganhar ter um salário melhor, dá aula em 2, 3, 4, 5 escolas.
No meu caso, eu com a carga horária só dividindo as escolas, um único vínculo. E tem professores que passam o dia em sala de aula. A educação, a vida do professor, ela é antes, durante e depois. Ele tem que planejar, ele tem que executar em sala de aula e tem que depois corrigir as atividades e repassar aos seus alunos. Eu pergunto, um professor com essa carga horária inteira, dando aula em escola A, B e C, ele tem condição de dar uma boa aula? Por mais que ele queira, mas com o tempo ele vai se desgastando e vai deixando levar, as coisas vai caindo na mesmice. Vai caindo. É preciso repensar isso também. Porque, vamos reformar a base, vocês vão ter que fazer isso, vão ter que fazer aquilo. Porque é assim que acontece quando vem para nós professores da escola. Vocês vão ter que fazer isso, fazer isso. Sim, mas aí, quais são as condições de trabalho? Né? Eu creio que teríamos um ensino mais atrativo se as escolas fossem bem estruturadas. E é interessante que os interesses é só na escola pública, não, nas escolas privadas também tem interesse de aluno. Educar é remar contra a maré mesmo. É todo dia bater na mesma tecla, dizer ao mesmo aluno que aquele conteúdo é importante, que você precisa disso para a sua vida, para a sua formação como cidadã e um cidadão crítico, sobretudo nesse país que precisamos ser críticos mesmo, interpretar a história. Escola por tempo integral, professor. O senhor é a favor? Da forma como vem sendo colocada, eu sou totalmente contra. Inclusive, fui contra a escola tempo integral. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Primeiramente, tem uma questão ética, que eu acredito que a criança, o adolescente, ele tem que conviver com a família também. Não deixar só dentro da escola. Mas país A, país B, é assim. É tanto que a gente vê o que acontece em alguns países por aí, de um aluno que pega uma arma e sai matando todo mundo. A educação não tem que ficar só a cargo da escola. Os pais hoje já deixam a educação totalmente ao cargo da escola. A educação, ela tem que ser... A educação da escola é a educação erudita, a educação para formar, para a ciência, mas a educação, valores como ética, valores como respeito, primeiramente são formados em casa. Isso é um ponto. Mas eu até abriria a mão de tudo isso. Eu até abriria a mão. Se eu visse que realmente que a educação tempo integral sendo implantada de forma responsável. Por exemplo, chega no final do ano, um representante da DIREC chega na escola e diz assim, olha, para o próximo ano vamos implantar tempo integral, vocês aceitam, tal. Promete N coisas. Passa o outro ano, continua do mesmo jeito. Uma escola para tempo integral, ela tem que ter banheiros bons, ela tem que ter refeitórios bons, quadras, a sala para os professores atenderem os alunos. E aí nós temos escola em Mossoró que entrar no tempo integral, como por exemplo aqui o Aida Ramalho, passe lá, ver se foi mudado alguma coisa. Outro detalhe. Veja também quando eu falo na questão do professor. E é um programa. Programa de educação tem tempo. E os professores não confiam nisso, nos professores. Inclusive eu sou desconfiado nisso. Preste atenção. Hoje, um professor com 30 horas no estado, ele ministrando 20 horas em sala de aula, ele consegue fechar sua carga horária segunda, terça, quarta e quinta. O outro dia ele dá a extra regência dele em sala de aula, de preparação, de prova, etc. Em um horário. Escola tempo integral, esse professor vai trabalhar no contraturno. Sabe qual é interessante? Ele só vai receber 60% do salário. Há incentivo? Realmente? De forma alguma. Certo? O que tem se visto? Que eu tenho conversado com os professores, alguns professores que eu conheço, estão em tempo integral. Muitas vezes alunos ficando ociosos no outro horário. Você tendo que ministrar coisas que não são da sua competência. Não é? Cadê a reforma? Cadê a melhoria na escola? Primeiro, se o Estado, se o governo quer uma escola a tempo integral, 1 ano, 2 anos anteriores, ela modifique logo o espaço. Se eu quero que esse espaço aqui seja melhor,
Primeiro eu tenho que modificar, e dar as condições, e não primeiramente colocar tempo integral para depois dar as condições. Eu abriria mão daquela minha ideia de ética, da questão familiar toda, se eu visse realmente acontecendo como deveria ser. Situação delicadíssima, professor, essa questão da falta de estrutura. Eu tenho que defender aqui, o senhor está do meu lado, mas tenho que defender a categoria dos professores. Olha, só para a gente ter uma ideia, que muitos professores da rede pública têm mestrado e doutorado, coisas que na rede particular a gente não encontra, né, professor? Sim. Olha, eu trabalho no Maristela, lá pelo menos tínhamos, que eu saiba assim, eu com mestrado, um professor com doutorado, outro que tem mestrado, outro que está terminando mestrado, nível do ensino superior. Esses dias eu estive reunido com, não sei se você está sabendo também, com o MEC, para autorização do curso de Direito da Faculdade Diocesana. E a gente vendo o percentual de doutores e mestres que tem que ter no curso superior. Você encontra escolas hoje, inclusive da rede estadual, que tem percentual praticamente equiparado à da faculdade. Preste atenção, eu sou mestre, mas não recebo como mestre do Estado. Acredita nisso? Não acredito. Só posso dar entrada depois do meu probatório. E outro detalhe, e o Estado alega que não tem vaga para pagar meu percentual de mestre. É gritante a situação da nossa realidade aqui no Estado, como acontece, né? Esse sistema de educação. Ou seja, a gente tem bons professores. Eu costumo dizer na minha aula de filosofia da educação, que eu também ensino filosofia da educação, eu digo, minha gente, qual é a diferença do professor que está lá na escola pública para o que está na escola privada de Mossoró? Praticamente nenhuma, ou nenhuma. Todos foram formados no mesmo local. Todos foram formados onde? Nossos professores são da UERN. Tem as exceções, no meu caso, né, que estudei na Paraíba, né, foram formados na UERN. Todos tiveram os mesmos professores, as mesmas condições. Por que é que na escola privada a gente vê maior número de aprendizagem? São as condições que são dadas. A diferença é essa. Não é porque o professor da escola pública é melhor ou pior do que da escola privada. A questão das minhas 70 cópias. Numa escola privada eu teria mandado por e-mail, chegava, estava pronto para eu aplicar o meu trabalho, né? Lá não aconteceu. Não culpa da diretora, não culpa de ninguém, que faz o maior esforço, porque não tinha. Para fazer as provas nós fizemos no São João, onde o próprio aluno doara as folhas, certo? Isso aconteceu no ano passado. Nós tínhamos aqui, quando eu entrei no Estado ainda, que era um ensino médio inovador. Era um programa do governo federal que acabou, que muito ajudou as escolas, foi quando climatizaram algumas escolas. Veja, nós estamos em greve no Estado, porque até agora não recebemos nenhum aumento e o governador quer parcelar o nosso aumento de 6,18 em 6 meses. E depois uma proposta devia até ir mais. Veja, descumprindo uma lei, que é a lei do piso. A lei do piso é o salário mínimo do professor. A gente não está pedindo 5% a mais do salário mínimo. A gente está pedindo só o que é direito, que é de nosso aumento, que está na lei. Professor Francisco Aluzier Barbosa, vamos tentar encaixar no próximo bloco, fechar a temática sobre a reforma do ensino médio. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta para o quarto e último bloco da conversa com o professor Francisco Aluzier Barbosa sobre a questão da reforma, né, do ensino médio, a base curricular do ensino médio no nosso país. Professor Aluzier, um grande veículo de comunicação, né, afirmou, um dos seus jornalistas afirmou, né, que os nossos índices negativos, né, do ensino médio por causa da volta obrigatória de filosofia e sociologia. Ainda nesse bloco, vamos já fechar, mas comente essa declaração de um veículo, né, que deveria ser sério, comprometido com a verdade. É uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, terça-feira, né, que os motivos do índice baixo na pontuação em língua portuguesa e matemática se deve à volta da filosofia e da sociologia no currículo do ensino médio em 2009. Veja, nós não temos 10 anos, completou 10 anos da volta da filosofia no ensino médio, e nós, professores de filosofia e sociologia, somos ferrenhamente atacados por uma pesquisa encomendada, pode ter certeza, que é uma pesquisa encomendada pelo governo mesmo, para dizer, veja que a filosofia de início tinha ficado fora do ensino médio, na reforma. Filosofia e sociologia, educação física, totalmente fora do ensino. Agora quero o quê? Desmoralizar a gente mesmo. Eu me pergunto, qual é o interesse disso? O que é que está por trás disso? Né? O que é que está por trás disso de acusar filosofia e sociologia? Eu faço outro questionamento. Matemática e língua portuguesa são as disciplinas que são ensinadas aos alunos desde do fundamental inteiro, ensino médio. Agora eu pergunto, filosofia é uma aula por semana, sociologia é uma aula por semana. Essas disciplinas vêm atrapalhar o ensino médio? Ela é o motivo desse aluno tirar nota baixa em matemática? Tem algo aí que não casa, certo? Se esse aluno teve todo o fundamental, teve todo o ensino médio, com 4 aulas no ensino médio de matemática por semana, enquanto a gente dá 1 hora aula por semana, que não dá tempo nem a gente respirar, já tem terminado. Com a filosofia, você sabe, a gente começa a discutir e o assunto é instigante. Na verdade, a filosofia ela sempre foi marginalizada, né? A gente pega desde a origem da filosofia, a gente vê que a filosofia ela existe lá no início do Brasil, na colônia. A filosofia era ofertada nos colégios pelos professores jesuítas, e aí estava mais aquela elite que tinha condição. Na ditadura militar, retira numa reforma como essa filosofia do ensino médio. A filosofia sai do ensino médio da ditadura militar, de 64 a 85, vem retornar quando? Em 2009. As escolas. Nós estamos com a experiência de 10 anos. Aí, filosofia e sociologia são logo atacadas agora com esse modelo de governo. Né? Um governo que não respeita, pelo que está vendo, o livre pensar. Certo? As pessoas dizem que filosofia é difícil. Nós conversamos no início que a filosofia está na base de tudo. Certo? A filosofia, ela vai, como eu disse, você pode trabalhar a língua portuguesa usando filosofia, você pode trabalhar geografia usando filosofia, você trabalha geografia humana, história principalmente, né? Pode pegar um poema. Eu não sei bem qual é. Na verdade, tenho minhas inquietas, sei mais ou menos qual é esse interesse, né? De formar um aluno, aí eu volto ao ensino técnico, tecnicista, que saiba somente contar, ler para obedecer ordens. E não formar um aluno que participe de um regime democrático, que seja mais esclarecido. Eu gosto de uma definição de Mário Sérgio Cortella, que quando pergunta a ele, filosofia, porque filosofia faz pensar. E Cortella diz, não, português faz pensar, matemática faz pensar, mas a filosofia é o carimbo de interrogação. Ela vai buscar a essência da coisa. Vai buscar o que, o porquê que se está pensando. Né? Atacar a gente dessa forma, né? Dizer que a filosofia é a causa, há no mínimo um interesse gritante. Professor,
só para fechar a temática, o que falta, né, para que essa reforma seja implementada, né? O que ainda falta? A tramitação, né? Teve a questão da medida provisória, né? E o que está faltando aí? Qual a previsão para essa reforma atingir, né, o pessoal de casa, os alunos, os filhos de quem está nos assistindo? O que falta é a Base Nacional Comum, a BNCC, né? Que ela foi para o Conselho Nacional de Educação, que está analisando, e nessa base é quem vai trazer os conteúdos que realmente a gente vai trabalhar em sala de aula. Veja, que é até contraditório, é trazer os conteúdos que a gente vai trabalhar. Parece já algo tão delimitado que você vai ter que fazer isso e isso. Enquanto que eu não sei se flexibiliza tanto. Já que a reforma era flexibilizar o ensino, dar flexibilidade nesse ensino, mas já vai vir, na minha ideia já vai vir algo pronto. Eu participei da base, na discussão das ciências sociais, foi um encontro no Abel Coelho, né, com os professores, filosofia e sociologia, as diversas contribuições. E aí deixa para que a base traga o que vai ser ensinado. E aí tem um detalhe, a base vai ficar pronta, depois vai para as redes. E a gente vai perceber que os governos estaduais vão reclamar, vão dizer que não tem condições de ofertar de forma que a base está prevendo. E eu digo, e os professores, como vai ficar a situação dos professores, por exemplo, a minha mesmo, ou de outro professor, se a escola não ofertar a disciplina? Afinal, a gente prestou concurso público para ministrar aquela disciplina, né? O que é que vai acontecer com isso? A gente não sabe. É algo escuro ainda a ser discutido, ainda está na fase de discussão, mas a gente não sabe. Há uma grande interrogação nisso tudo. Que interesse realmente, eu me pergunto, essa reforma tem? Ou essa reforma quer atender à vontade de quem? Eu queria deixar esse questionamento. Parece-me que estamos voltando ao período militar. Aprender a contar, certo? Aprender a ler o necessário e tem que saber uma língua estrangeira, claro. O capital estrangeiro é do nosso país, né? Você vê hoje, até não desprezando ninguém, mas uma pessoa que trabalha de peão tem que saber inglês, certo? Não sabe nem português, sabe nem língua portuguesa, mas tem que dizer pelo menos bom dia em inglês. Professor Aluzier, infelizmente o tempo é curto, a gente tem um tempo restrito, né? A temática é ampla, merece um melhor debate, né? Mas esse encontro nosso aqui, né, serve para o pessoal de casa, tanto pais como professores, ou mesmo os alunos, né, que estão nessa idade do ensino médio, abrir a mente nessa questão da reforma do ensino médio, como a gente deve perceber a mesma de maneira séria, de maneira crítica. Passamos por 2017 agora, teve reforma previdenciária, reforma trabalhista e agora também no finalzinho do ano tivemos, né, essa medida provisória, né, que goela abaixo, nos vinculando essa tão nociva que a gente percebeu alguns pontos polêmicos que o senhor colocou, né, que merece uma crítica, né, sobre essa ótica da reforma do ensino médio. Professor, como a gente falou, o tempo é restrito, mas quando eu saudar o senhor, apertar sua mão, eu quero aqui saudar todos os professores que estão em casa, que estão nos assistindo, né, que levanta cedo, que veste a camisa, prepara a sua aula, muitas vezes até tarde da noite, né, corrigindo provas, né, na batalha diária em prol da educação, em prol de um aluno melhor, um ser humano melhor e, sobretudo, uma nação, né, que pode alçar voos maiores, que é o nosso país, de um povo guerreiro, mas tão sofrido. Fica aberto, professor, agora, Aluzier, as suas considerações finais. Isso. Primeiramente, eu quero mandar um abraço a todos os meus colegas professores, né, que realmente se dedicam à causa da educação, que escolheram ser professores, estão nessa batalha, e quem escolhe ser professor, escolhe um sacerdócio para a vida toda, né? Eu costumo dizer ao meu aluno, não pense que o professor quer o seu mal, nós só queremos o bem. Como é que o professor, logo no início, um momento assim, a gente fica tão feliz quando vê o aluno da gente bem sucedido, né? Eu tenho alunos que já estão fazendo até doutorado, eu ainda estou no mestrado. Como eu fico feliz com isso?
a causa da educação. Agora, uma reforma que vem, como você falou, esse ano, esse período todo de reformas, é como se nada prestasse, como se nada tivesse... Claro que o número não está bom, eu creio que o governo está preocupado com números, realmente sou crítico nisso, e não se educa só pensando em número, porque se educa só pensando em número, você vai não formar o cidadão, mas vai instrumentalizar esse cidadão. Por exemplo, se tem a preocupação de não reprovar só pensando em números, é importante? É, mas não posso educar pensando em números. Temos que educar pensando numa formação de um cidadão consciente de si, consciente do seu papel no mundo, consciente que ele tem que ser responsável pelos outros seres humanos, responsável pela educação como um todo, e responsável hoje, por que não, eu diria, pelo ecossistema, pelo planeta, etc. Já que nós falamos, que eu sou da área de ética, eu gosto muito de citar a ideia da ética ecológica, né? Pensar em educar o cidadão como um todo, e não um cidadão que tem que se formar em português, matemática e tal, e não se preocupar com o seu redor, não se preocupar com aquilo que está no seu dia a dia, né? E aí também eu quero agradecer aos meus alunos, né, que todo dia encontro com eles em sala de aula, e eles é que me fazem ser feliz. Não existe professor sem aluno, e não existe aluno sem professor, certo? É preciso sempre estar nessa relação. Muito bem, esse aqui é o professor Francisca Luzia Barbosa, Escola Estadual Maristela, Escola Estadual Hermógenes Nogueira, todos na nossa cidade, também da rede privada, né, do nível superior, que é a Faculdade Diocesana. Tive o prazer e a alegria de ser aluno do professor Aluzier. Então, você de casa, esse foi o nosso tema de hoje, reforma do ensino médio, um tema polêmico. Trouxemos aqui um profissional de educação. Eu não poderia trazer outro, né, de que adiantaria trazer um procurador do Estado, por exemplo. Ele teria uma visão totalmente, né, pró-Estado, né, mas trouxemos uma pessoa do meio da educação, que está no dia a dia lutando por um país melhor, como nós falamos. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser. Permaneça com a programação